E quem assistiu ao programa de ontem viu que entrevistamos aqui o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Na conversa, ele contou com as próprias palavras algo que o mundo todo tem visto, que o ditador Nicolás Maduro se mantém no poder de forma brutal. Mas a ditadura da Venezuela não começou agora, tampouco tem origem em Nicolás Maduro. Hugo Chávez, antecessor de Maduro, chegou a ser eleito presidente em 1998. Nós fomos ao baú de Os Pingos nos Is e vamos mostrar agora uma entrevista de 1998 de Chávez. Na época, ele tinha um discurso bem diferente do que acabou fazendo na prática na Venezuela. Acompanhe. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Essa entrevista de Hugo Chávez foi concedida, repito, em 1998 ao canal Univision. Augusto. Bom, segundo o ministro Alexandre de Moraes, fake news é crime. Esse, segundo o mesmo Alexandre de Moraes, flagrante é perpétuo, né? A prisão em flagrante, o crime é perpétuo, desde que exista, continue na internet. Continua sendo exibido aí, como mostramos, ele está aí. E já que ele morreu, não se pode prender o Hugo Chávez, você pode prender o passarinho, né? Em que ele reencarna com frequência para dar conselhos ao Nicolás Maduro, né? O bigode sem cabeça. Eles mentem. E como ocorre aqui no Brasil, você pega a mentira quando se trata de assuntos internacionais, ou mais especificamente Cuba. Aí é a autonomia dos povos. Não, que é isso, soberania nacional. Não vou interferir em Cuba, tal. Poucos anos depois, ele, com a ajuda do Brasil, que sempre agiu como um subalterno do governo Lula, foi subalterno, foi subordinado ao governo Chávez. Aí ele esqueceu que existe soberania quando invadiu praticamente a Honduras e, por ordem dele, o Lula transformou a embaixada brasileira na pensão do Zelaya, né? Que é aquele chapelão sem cérebro. Aí não vale a soberania nacional. Então é mentira. Tratem, para identificar um comunista disfarçado, você trata de assuntos internacionais ou especificamente pergunta o que acha de Cuba. Ana.
É interessante, eu estava anotando aqui algumas palavrinhas e a similaridade do discurso dele com o discurso de Lula, com o discurso dos petistas, que é o quê? Educação nacional, salvar a democracia, laços de irmandade, todas essas platitudes aí. Sem reeleição. Sem reeleição, travestidas de retórica travestida de bondade, de tolerância, autodeterminação de um povo. E isso que o Augusto disse é impressionante como entrega, né, os ditadores. Aí você toca no assunto Cuba, aí é a autodeterminação de um povo, os laços de irmandade que ele fala, mas faltou a pergunta, laços de irmandade com quem? Com outros ditadores? Com ditadores africanos? Né? Os laços de irmandade, eles estão todos expostos aí, né? Há um tempo, há alguns anos, muitas pessoas falavam que o Foro de São Paulo era uma criação da cabeça ali, chapéu de alumínio, esse povo da extrema direita que não sabe mais o que inventar. E hoje nós sabemos que o Foro de São Paulo existe. Então, esses laços de irmandade que ele disse aí, quais são esses laços de irmandade? Que irmandade? Quem segura na mão de quem nesses laços de irmandade? A gente sabe muito bem. Os ditadores, os que querem impor um regime aí, ditatorial, os que têm um projeto de poder e não um projeto de nação, que nós sabemos muito bem. Então, tá aí, esse tipo de discurso é o mesmo discurso que nós veremos em 2022 por parte de Lula e de seus satélites ali, com essa maravilha, essa retórica toda engomada de bondade, mas que a gente sabe muito bem, no fundo, o que significa. Cris. Isso aí. Eu também fiz umas anotações aqui, Ana, é revoltante, né? É o mesmo discurso do PT quando ele fala essa bobagem do respeito à autodeterminação dos povos. Que autodeterminação dos cubanos? Da onde que dá para dizer que eles se autodeterminaram a ter um governo tirano? São perseguidos, são censurados, são agredidos e presos, não podem se manifestar, não podem falar, passam fome, são obrigados a receber uma ração mínima do Estado, lá uma coxa de galinha a cada 15 dias. Uma ração mesmo, uma coisa deplorável, e daí dizer que eles são autodeterminados a ter esse governo tirano, mas, por outro lado, ele se distancia do discurso de PT, PSOL, PCdoB, esses partidos comunistas e socialistas radicais de esquerda no Brasil que defendem Cuba, quando ele diz o seguinte, que Cuba é uma ditadura, porque os nossos esquerdistas brasileiros aqui não assumem isso, eles fingem que Cuba é uma democracia até hoje. Então, pelo menos nisso, em um único ponto, Ana, ele não seria enquadrado no crime de opinião do Alexandre de Moraes. Não foi fake news quando ele reconheceu que Cuba é uma ditadura. O resto todo a gente interpreta invertido, porque ele fala o seguinte: não cometeria delitos, cometeu. Não promoveria corrupção, promoveu. Não nacionalizaria meios de comunicação, nacionalizou. Inclusive fechou jornais e manteve só os estatais abertos, também ali mantendo na linha dura da tirania, pressionando jornalistas e tendo fornecendo para a população poucos meios de informação. Destituiu o parlamento, isso ele não falou, mas eu acrescento aqui na lista, destituiu o parlamento, promoveu centenas de militares a general para ter, de alguma forma, o exército ali subjugado, corrompeu o judiciário, comprou juízes, isso são denúncias fartas aí já comprovadas, e aí ele fala, yo no solo diablo, a gente vê pelo que aconteceu na sucessão dele na Venezuela, que talvez ele não fosse o único diablo, tem outros e que ficam se sucedendo nesses poderes tirânicos. É deplorável, a gente teve ontem uma entrevista muito boa aqui com o Juan Guaidó, que é o presidente reconhecido pela população e por muitos países do mundo, inclusive o Brasil, e que tenta a duras penas tirar a Venezuela desse limbo aonde ela se enfiou, e limbo para usar um eufemismo, né? Porque a Venezuela está drasticamente empobrecida, era um dos países mais ricos do mundo por conta das reservas de petróleo, conseguiram destruir a empresa estatal de petróleo, acabar com toda a capacidade de extração de petróleo ali por deixarem deteriorar a empresa estatal, sugaram, se corromperam, né? A corrupção não foi só lá, mas também em outros
em outras empresas públicas e mantiveram a população numa situação de tamanha pobreza que simplesmente mais de 10% dos venezuelanos deixaram o país, a maioria com a roupa do corpo, numa situação assim dramática. A gente sabe porque a gente tem a Operação Acolhida em Roraima, na fronteira com a Venezuela. E isso é um retrato, venezuelanos chegando há anos ali aos montes. 10% da população fugir do país é como se do Brasil tivessem fugido em poucos anos mais de 20 milhões de pessoas. Pensa o que é isso. Diga, Zé. Olha, vendo essa entrevista, assim, dá até vontade de votar nele, né? Arrumadinho, sem aquela farda verde-oliva ridícula, que ele não era daquela patente e assumiu, vendo essas palavras. Não, venham investir aqui. Nós respeitaremos a livre iniciativa, não vamos estatizar e nem fechar veículos de comunicação, muito pelo contrário, vamos incentivar. Nós já temos a TV estatal, né? Esse discurso, uma armadilha. Quem entrou se deu mal, e inclusive a Petrobras. Logo depois de assumir, o que ele fez? Estatizou a Petrobras e o Brasil ficou calado. Depois, através de uma situação muito tímida, pediu ressarcimento, pagamento aí pelos investimentos da Petrobras. A Petrobras tinha investimentos pesados na Venezuela. E ele todo bonitinho, tudo certinho ali, igual às campanhas eleitorais do PT. Através de Duda Mendonça e depois João Santana, o PT fazia uma campanha eleitoral desse estilo, o melhor país do mundo. Eu gostaria de ter morado num programa do PT, no programa, não na realidade, mas naquele programa. Tudo funcionava, tudo maravilhoso, escola para todos, prato cheio de comida, tudo funcionando na propaganda. É assim, a propaganda é do jeito, a realidade é totalmente diferente. E foi o que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil, senhores, estava a passos largos para o brejo. Aí entrou Michel Temer, que em 2 anos, a bordo de um entendimento político, que o Michel Temer teve um apoio político forte. Por isso que ele fala ali em presidencialismo congressual, porque ele quis. Michel Temer entendeu a situação que estava o Brasil. Chamou os líderes, menos o PT, é claro, né? E falou, gente, nós precisamos salvar o país. E dividiu o governo porque ele quis. Não é esse semipresidencialismo que falam ministros do Supremo, não. É o presidencialismo congressual por decisão do presidente Michel Temer. E tirou o Brasil de uma situação muito complicada economicamente. A crise descreveu aí, eu não vou ser repetitivo. A Venezuela era um país rico, num tempo em que petróleo mandava no mundo, voltou a ficar caro agora, mas a Venezuela não tem mais condições de beneficiar e de extrair petróleo como antigamente, e as companhias, ninguém é louco de investir lá, né? O presidente da Petrobras disse aqui sobre a dificuldade de extrair petróleo, de beneficiar, em alto investimento intensivo, né, para retorno muito tempo depois, né? Não há como o governo venezuelano investir, e a iniciativa privada, ninguém é louco de investir, formar lá, extrair petróleo ou beneficiar. Resultado, está essa dificuldade na Venezuela. Mas não pensem vocês que toda a dificuldade do mundo mora em todo lugar. Não. Nos palácios as coisas vão muito bem, se come muito bem, se veste muito bem, segurança total. Então, eles estão dominando o país. E que se dane o povo. O povo fica fugindo pelas estradas. Eu, através aí de relatos de algumas pessoas que foram lá na Operação Acolhida e que ouviram relatos de famílias inteiras andando pela estrada, se submetendo à chuva, sol e à violência comum nesse tipo de coisa para tentar chegar ao Brasil. Alguns não conseguiram. Quem conseguiu chegou em frangalhos. E aí o governo recebe e encaminhou para outras cidades para não ficar centralizado lá. Mas o resumo é isso. Vendo a entrevista, dá até vontade de votar nele, aquela coisa perfeitinha. Senhores, abram os olhos. As eleições do ano que vem serão muito importantes. Vide a Argentina.